Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Levíticos 26, no versículo do 14 até o 16, que vai dizer assim: Mas se não me ouvires e não cumprires todos os meus mandamentos, e se rejeitares meus decretos, vossas almas menosprezará meus estatutos, e não cumprir todos os meus mandamentos, invalidando minha aliança. Eu também vos farei isso, enviarei sobre vós terror, extenuação, a febre, que consuma os olhos e atormente a alma, e semearei em vossas sementes, porque vossos inimigos comerão. Olha só, irmãos, o que aconteceu, aleluia, a Jesus com o povo de Israel. Assim, infelizmente, sabe, irmãos, o povo se extraviava muito fácil. E hoje também não é diferente de nós. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente se extravia fácil também. A gente se enrola aqui, se enrola lá e fica nas redes sociais, aleluia, Jesus, e o Senhor, Ele vai apertar. Uma coisa eu digo para você: aquele que está no pecado, continue no pecado, se extraviando, se perdendo. Mas o escolhido, aquele que o Senhor sabe que Ele vai apertar e vai se voltar para Ele, se prepare. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele manda dizer, Ele está avisando, sai das redes sociais, vai ler a palavra, vai buscar minha face, vai se santificar, aleluia, Jesus. Porque aquele que não obedecer vai cair na mão do Senhor. Por que muitas vezes a gente vê pessoas que estão fazendo tudo o que querem e tá tudo bem, tá feliz, tá aparentemente assim, né? Mas uma alegria assim momentânea, né? E não tem enfermidade, nada, parece que não acontece nada, tá tudo bem com eles, né? Estão prosperando, tudo, né? Mas por quê? Porque o fim será trágico. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha o que aconteceu com o povo de Israel que não obedeceu ao Senhor, aleluia, Jesus. O texto vai dizer a consequência da desobediência. Isso aqui é para os escolhidos. Olha o que o Senhor diz assim, ó: se você não, aleluia, ouvires os meus mandamentos, se você obedecer os meus mandamentos, se você, na verdade, rejeitar, né? Se você rejeitar os mandamentos, rejeitar os decretos, menosprezar os estatutos e você desprezar a minha aliança. Olha o que o Senhor fala: eu virei sobre ti, aleluia, Jesus. Eu te enviarei terror sobre a tua alma, você ficará totalmente atormentado. Totalmente, aleluia, o inimigo vai tomar conta da tua mente, vai vir um desespero, vai vir um medo, vai vir a depressão. É coisa terrível, irmãos, quando a gente não tem a paz de Cristo. É coisa terrível isso, aleluia, Jesus. A extenuação. O que é uma extenuação? A extenuação, ela é quando a pessoa começa a ficar fraca, começa a ficar debilitada, aleluia, Jesus. Ela não tem força mais no corpo, ela não tem ânimo, agora ela começa se jogar na cama, ela se joga na cama porque ela não tem força, dói todo o corpo, e aí e o Senhor vai dizer assim, ó, e vem a febre. Aí o que acontece? Vem a fraqueza, vem o desânimo, aí começa a vir as enfermidades. Aleluia, Jesus. Olha quanta coisa. E o Senhor falou assim, ó, e quando você plantar, aleluia, Jesus, os seus inimigos vão colher o que você plantou, aleluia, Jesus. É isso que acontece, irmãos, aleluia, Jesus. Aí hoje em dia, as pessoas, elas são pessoas assim que o inimigo, ele começa a trabalhar na mente da pessoa,
começa a colocar um monte de coisas, desejos na mente da pessoa, para a pessoa comprar, quando vê, estourou tudo no final do mês, não consegue pagar. Agora começa a vir aquele desespero, ai, por que que eu comprei, por que que eu fiz isso, porque por causa da desobediência, a consequência da desobediência é essa, irmãos. A gente fica nas mãos do Senhor. É a mesma coisa você querer sair da igreja. Se você querer sair da igreja, você está nas mãos do inimigo. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua vida, aleluia, Jesus. Mas contudo, aleluia, Jesus, assim como o inimigo destruiu a vida de Jó, contudo, se você é um escolhido de Deus, aleluia, Jesus, o Senhor ainda vai ter misericórdia e não vai deixar o inimigo ceifar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando ele apertar com tudo isso, essas coisas eradas todas, enfermidade, falta de alimento, as coisas estão tudo errado, a vida financeira apertada e as coisas desandando. Olha, irmãos, aí a pessoa vai começar a cair em si. Aí Deus começa a mexer. Às vezes Deus não mexe na saúde. Às vezes Deus mexe ali na área financeira. Aí tudo trabalha e as coisas não fluem. O dinheiro não dá. O devorador vai devorando tudo. E a pessoa nem toma noção do que está acontecendo. Não está aí continuando o pecado, não está nem aí. Até que uma hora a pessoa vai cair se de tanto padecer, de tanto sofrer. Aleluia, Jesus. Assim somos nós, irmãos. Hoje nós estamos vivendo num mundo que é um pouco diferente do povo de Israel. Hoje nós vemos na tecnologia, nas redes sociais, aleluia, Jesus. E aí o Senhor vai dizer assim, e quando ele vir, ele verá fé na terra? Por que o Senhor ele não vai achar fé na terra de muitas pessoas? Por que muitas pessoas não serão arrebatadas? Porque ficam olhando as desgraças do inimigo, fica se alimentando com as desgraças do inimigo que veio para matar, roubar e destruir a sua vida. Irmãos, quer ser atormentado? Pega e começa a entra no Cauê. Eu nunca vi lugar tão maligno igual o Cauê. Eu sou sincera para vocês, eu posto essa palavra no Cauê, mas a ordem do Senhor é postar e sair. Porque eu abro o Cauê, a primeira coisa que eu vejo é um vídeo maligno. Se eu ficar ali olhando, automaticamente aquele espírito maligno vai entrar na minha mente, vai me atormentar. Então o quê? Porque eu estou me alimentando das coisas do inimigo. Então, quando você se alimenta das coisas de Deus, você tem paz, as coisas começam a fluir, a prosperidade vem, Deus começa a abrir as portas, tudo flui bem, o Espírito Santo vai falando contigo, ó, faz assim, 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 ele vai te instruindo, tudo começa a fluir bem, desde que você busque as coisas de Deus. Aí você está se alimentando das coisas de Deus, está lendo a palavra, está orando, está jejuando e as coisas estão caindo por terra, o inimigo está caindo por terra, o devorador está caindo por terra, aleluia, Jesus. O espírito da inveja, que é destruidor, está caindo por terra, aleluia, Jesus. Por quê? Porque você está fazendo a vontade do Senhor. A única coisa que o Senhor pede para mim e para você é obedecer à vontade dEle, porque aquele que não obedecer à vontade dEle, aleluia, Jesus, vocês vão ouvir muito, irmão, palavras do minuto de reflexão, falando sobre a desobediência e a obediência, a consequência da desobediência e da obediência, aleluia, Jesus, para que nós tomamos consciência. Primeiramente eu, depois você, que nós temos que nos consertar nos caminhos do Senhor para não ficar nas mãos do inimigo. Então entrega essa direção para você e eu peço, irmãos, que vocês compartilhem essa palavra, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, amém? Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.